Jesus, o Cristo. Distribuição Works Editora. Episódio 7. Jesus, o Messias. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Enquanto o ministério de Jesus se expandia, ele ficou cada vez mais decidido a revelar quem ele era e de onde vinha a sua autoridade. Um exemplo ocorreu no pequeno vilarejo de Naim, localizado na parte sul da Galileia. Lá, uma viúva chorava a morte do seu único filho. Os seus parentes e amigos juntaram-se a ela na sua grande tristeza, e agora chegara a hora do enterro. Os carregadores levantaram o corpo para levá-lo ao local do enterro, seguidos pela mãe desconsolada e seus entes queridos. Enquanto iam devagar para o local do enterro fora do muro da cidade, outros amigos e pranteadores se juntaram ao grupo. Ao mesmo tempo, Jesus e seus discípulos estavam chegando no vilarejo. Quando Jesus viu a mãe e sua enorme tristeza, ele sentiu grande compaixão por ela. Não chores. Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Certamente, apenas o prometido Messias, o Cristo, podia devolver a vida a um morto. Por um tempo, Jesus não parecia ter pressa para falar do seu messiado. Mas quando ele e seus discípulos chegaram ao distrito de Cesareia de Filipe, o assunto finalmente foi revelado. Quem os homens dizem que sou? Alguns dizem que é João Batista. Alguns o chamam Elias. Outros dizem que é Jeremias. Ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelastes a carne e o sangue, e sim meu Pai que está nos céus. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Há muito tempo os discípulos sabiam nos seus corações que Jesus era o Cristo, o Salvador prometido. Agora ele mesmo se revelara, mas ele os mandou não dizer nada a ninguém. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado pelos anciãos, príncipes, sacerdotes e escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Senhor, tem compaixão de ti. Isso não acontecerá a ti. Vá de retro, Satanás. Não compreendes as coisas de Deus, mas as dos homens. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar sua vida, perdê-la-á.
Mas o que perder sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que o homem dará em recompensa por sua alma? Portanto, qualquer um que entre nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Seis dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João consigo em particular a um alto monte. Lá, o círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus teria uma experiência espiritual que carimbaria o selo da prova de Deus sobre o ministério de Jesus. Uma experiência que eles jamais esqueceriam. Sozinhos no alto do monte, o pequeno grupo iniciou um período de oração e meditação. Jesus estava um pouco afastado deles. Ele também orava. De repente, eles viram o Senhor como nunca o haviam visto. O seu rosto resplandeceu como o sol e sua túnica se tornou branca como a luz. O Senhor havia se transfigurado diante dos seus olhos. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro disse para Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. No dia seguinte, eles desceram o monte para o lugar onde haviam deixado os outros discípulos. Eles ainda se perguntavam sobre a experiência no alto do monte. Certamente, Jesus deve ter sentido suas dúvidas. Não conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mestre, por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e que não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles também farão o Filho do Homem padecer. Então os discípulos entenderam que Jesus lhes falava de João Batista. O ministério de Jesus começava a tocar cada vez mais pessoas. A notícia sobre seus ensinamentos e suas curas se espalhava.
Muitos ficaram profundamente tocados por ele, mas outros ficaram aborrecidos e furiosos. Como este homem tem ensinamento se ele nunca estudou? Minha doutrina não é minha. É daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu estou falando de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça.